Petrobras, a partir de 2017, 2016, quando Pedro Parente assume, né, a Dilma sai do governo, assume o governo Temer, e quem assume na empresa é o Pedro Parente, que inclusive desdenhava do pré-sal, né? Esse senhor, ele veio aqui comemorar os 40 anos da Bacia de Campos, nós organizamos um esculacho, porque esse senhor sempre desdenhou da empresa, né, e do próprio pré-sal. Dizia que isso era fantasia, era marketing, bom, enfim. A partir dessa fase 2017, 2018, 16 para cá, a Petrobras começa a trabalhar como uma empresa privada, né? Houve uma mudança na própria missão da empresa. A visão da empresa hoje, antigamente a visão da empresa era ser uma empresa de energia, né? Então não era só petróleo, a gente estava buscando energias alternativas, porque essa é a tendência mundial. O petróleo não vai acabar agora e não vamos parar de utilizar agora, mas temos que nos preparar para o futuro. Então, essa visão de uma empresa de energia, cuja principal missão era abastecer o país, né? E sempre olhando o bem público, né? A questão social, essa visão muda para uma visão de mercado. Hoje, a missão da empresa é maximizar o retorno, ser uma empresa de óleo e gás, né? Uma empresa de energia com foco em óleo e gás, que está voltado para o que eles apelidaram aí de ativos de classe mundial, que na verdade são os ativos mais rentáveis, e que tem o principal objetivo, o retorno ao acionista. E o acionista, ele é o Estado, ele é o controlador é o Estado, mas o majoritário, ele tem vários acionistas, inclusive na Bolsa de Nova York, mas a filosofia é de dar um retorno máximo. Então, dentro dessa filosofia de dar um retorno máximo ao acionista, a empresa vira as costas para a sociedade brasileira, né? Mas quando dá retorno para o acionista, também dá para o Estado. Mas é diferente, né? Antes a empresa ela tinha a missão de abastecer o país. Ela tinha a missão de desenvolver o país. Quando nós descobrimos o pré-sal, em 2006 foi descoberto o pré-sal, e aí passamos a investir na produção dele, foram criados alguns artifícios legais pelos governos da época, né? Na época o Lula, que a gente chamava de conteúdo local. O que era o conteúdo local? O conteúdo local era a obrigação. Então, a gente tinha petróleo para produzir no pré-sal, descobrimos das maiores províncias petrolíferas do planeta descoberto no século, né, no século XXI. Então, tinha muitos desafios tecnológicos que vencemos, né? Inclusive, eu gostaria de falar uma coisa aqui que acho que a maioria das pessoas não sabe. O monopólio, né, ou não lembra, o monopólio foi quebrado em 1997. Então, todas as empresas poderiam vir aqui e explorar e produzir. Não tinha nenhuma restrição, inclusive refinar, né? Não tem nenhuma restrição. Desde 1997, a Petrobras não detém mais o monopólio, nem da produção, nem da exploração, nem do refino, nem da distribuição. E as empresas como vieram na época dos contratos de risco, lá na década de final de 70 para o início de 80, eu acho, e não descobriram as empresas que vieram, as gigantes do planeta, Shell, ExxonMobil, enfim, Chevron, elas vieram e elas não descobriram o pré-sal. Inclusive, a Shell começou a perfuração e desistiu. Quem descobriu o pré-sal foi a Petrobras. Por quê? Porque enquanto uma empresa estatal, e ela ainda tinha essa missão com ela bancou esse investimento, que era altíssimo. Os riscos eram altíssimos. A gente tem que furar uma camada de rocha que é salífera, ela é uma rocha complicada para você perfurar.
É muita tecnologia e é arriscado. A grande dificuldade tecnológica para a gente superar era furar essa camada de sal, né, que é uma rocha ali, que ela não é uma rocha, enfim, ela é complicada, ela é muito difícil de fazer. E a empresa privada, ela não corre esse risco, ela tem uma limitação para correr o risco, e isso é natural. Ela está errada? Não, não está, gente, né? Cada macaco seu galho. A empresa privada, ela tem o objetivo principal tem que ter o lucro, porque senão ela não sobrevive. Então, os investimentos que ela faz, o risco que ela corre, tem limitação. A estatal não. A estatal ela pode bancar esse risco porque ela tem o Estado atrás, se precisar, né? Ela tem o reforço do Estado. E a Petrobras bancou, não precisou de injetar nenhum dinheiro estatal, né? A gente conseguiu bancar o custo e a gente descobriu. Bem, enfim, até me perdi aqui na sua pergunta. Aí, quando a gente descobre o pré-sal e começa a desenvolver, a gente foi criado nesse governo o conteúdo local, que era o quê? Em torno de 60% de tudo que a Petrobras fosse adquirir ou contratar, deveria ter conteúdo local, tem que ser no Brasil. Então, equipamentos foram construídos aqui, a gente desenvolveu a indústria naval, construímos muitas plataformas aqui. Os estaleiros no Brasil começaram a empregar, chegando, acho que a empregar 80 mil funcionários. Os estaleiros no Rio de Janeiro, estaleiros no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, estaleiro no Nordeste, que não tinha nenhum know-how e foi desenvolvido, e a gente bancou, né, esse desenvolvimento porque era importante para o país, e o país estava bombando, né? Tínhamos emprego, e aí junto vem a indústria siderúrgica, a metalúrgica, as prestações de serviço, e isso tudo foi derrubado, né? Isso foi sendo derrubado no Congresso a partir de 2016. Isso foi sendo derrubado. Hoje não existe mais essa obrigação. O conteúdo local ele está abaixo dos 20%, se não me engano. Então, as plataformas que seriam construídas aqui para o pré-sal, já foi anunciado, acho que P78 e P79, serão construídas na Ásia. Gerou empregos na Ásia. Os estaleiros do Rio de Janeiro estão lá à míngua. Perderam milhares de empregos. Os estaleiros no Rio Grande do Sul, em Pernambuco também. Então, assim, hoje a empresa está sendo gerida como uma empresa privada. E qual é a perspectiva que se tem para a empresa hoje? Infelizmente, é de reduzir os investimentos aqui na região. Por quê? Porque hoje se quer investir apenas no pré-sal da Bacia de Santos. E é isso que a gente precisa entender aqui na região. Nosso pré-sal da Bacia de Campos não interessa mais, porque ele não é tão lucrativo quanto o da Bacia de Santos. Lá é mais pujante. Então, quando eles falam em ativos de classe mundial, eles estão falando do pré-sal da Bacia de Santos. É claro que eu voto contra, né? Estou lá para isso, porque ainda defendo a Petrobras como estatal, e ela é uma estatal, não pode ser esquecido disso. Como estatal, ela tem responsabilidades socioeconômicas, sociais, ambientais e econômicas com a sociedade brasileira. Ela precisa estar presente no país, ela precisa estar ajudando a desenvolver o país, como fez muito bem todos, nessa história dela toda, não só de 2003 para cá. Toda a história da Petrobras é de desenvolvimento do país. Né? As refinarias que foram construídas, a infraestrutura que vem junto. Você estava citando aí em 89 uma escola que foi construída com a ajuda da Petrobras. Nós vivemos aqui, eu vim para cá em 97, nós vivíamos aqui a Petrobras investindo no município, consertando ponte na serra, ajudando a fazer urbanização da Praia Campista. A gente tem, no Nordeste, nós temos muitos investimentos da empresa, né? Porque ela não se limitava a gerar um emprego, ela ajuda na infraestrutura, ela ajuda na educação, ela tem projetos culturais. Os investimentos nessa área diminuíram muito.
Então, assim, o que a gente vê, e nós vimos o anúncio, né? Então fica o discurso, nós vamos investir em água profunda e ultraprofunda. Ah, então tá, vai vender terra e água rasa. Não, não, não é só isso. Nós vimos Albacora colocada à venda. O campo de Albacora é campo gigante. O campo de Albacora tem pré-sal. O campo de Albacora, ele é água profunda e ultraprofunda. E depois anunciaram a venda do campo de Marlim. 50% todo o complexo de Marlim, que é Marlim, Marlim Sul, Marlim Leste, 50% está à venda. É campo gigante. Marlim sustentou o investimento, ajudou a sustentar esse monte de emprego que nós conseguimos gerar dentro da própria empresa. Essa geração que veio contratada a partir dos anos 2000, né? Nós ficamos 10 anos sem contratar profissionais, foi sustentado por esses campos. E eles estão à venda. Metade de Marlim vai embora. Marlim, Marlim Leste, Marlim Sul. Por quê? E tem pré-sal. Esses campos têm pré-sal. Então, nós precisamos entender, inclusive eu falei isso na inauguração da campanha Petrobras Fica, aqui no Norte Fluminense. A população precisa entender a importância dessa empresa para a região, para o país, e defendê-la. Porque os nossos empregos, não só dos petroleiros, mas de toda a cadeia que está atrás, que vem junto, a siderúrgica, a metalúrgica, a prestação de serviço, a engenharia civil, a engenharia naval, tudo vem junto conosco. Quando nós estamos investindo e produzindo, nós geramos emprego não só dentro da empresa, mas principalmente o maior número de emprego que a gente gera é fora dela. É a prestação do serviço e o fornecimento de equipamentos e materiais, mais a infraestrutura que vem junto, né? Então, assim, infelizmente, as notícias não são boas. É de desinvestir cada vez mais. Bacia de Campos vai ficar na mão privada. E na mão privada nós sabemos, os royalties diminuem porque eles começam a dar desconto, os empregos diminuem e precarizam. Então, minha gente, nós precisamos abrir os olhos. Infelizmente, eu estou lá votando contra, mas eu perco. Mas estou lá fazendo a representação que a gente precisa fazer, né? Contem comigo lá.